Então aqui, ó, ele fez um drill down e agora eu tô vendo por país. E aí, para voltar para o de cima, você clica nessa seta aqui e você volta no de cima. Então, clicou, desceu hierarquia, veio na setinha, clicou, subiu hierarquia. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Power BI. E hoje um vídeo bem legal, a gente vai aprender tudo sobre gráfico de rosca. Eu ainda vou ensinar para vocês como um bônus, como é que a gente customiza cores, como é que a gente faz drill down e drill ups. Ou seja, a gente vai aprender muita coisa legal sobre esses gráficos que comparam algo em relação ao todo. Bora lá aprender comigo? Pessoal, aqui na minha tela, ó, eu vou começar trazendo os dados para o nosso gráfico de rosca. Porém, como eu peguei os dados, aqueles dados sample data, né, os dados de exemplo do próprio Power BI, eu cliquei para trazer e eles estão em inglês, porque quando eu instalei o Power BI na minha máquina, ele estava com a base em inglês, então tá tudo em inglês aqui os nomes. Então, para a gente começar, eu vou transformar esses nomes aqui para ficar mais fácil, tá? Então aqui eu vou só vir e renomear, clicar com o botão direito onde está Country e vou vir aqui clicar em renomear e mudar isso para país. Beleza, porque daí fica mais fácil da gente trabalhar, né? Esse Product aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de eu fazer por lá, com o botão direito do mouse, eu vou fazer de um outro caminho para vocês verem, ó. Quando você seleciona o campo aqui, para renomear é só você ir aqui no canto superior esquerdo, ó, e já aparece ferramentas de coluna, aparece essa seção e aqui do lado esquerdo você edita. Então eu venho aqui, renomeio o campo, posso editar até o tipo dele, mas o tipo dele é texto mesmo, então só manter. Beleza, já renomeou para produto. Agora vamos renomear onde está Sales, tem um campinho aqui que chama Sales, esse aqui ó. Eu vou mudar o nome dele para vendas e esse Unit Sold para unidades vendidas. Unidades vendidas. O outro, o vendas é valor financeiro, unidades vendidas é quantidade de unidades vendidas, beleza? Perfeito, agora a gente já tem os campos que queremos trabalhar, porque dessa forma fica mais fácil de construir com vocês o gráfico de rosca em português, né? Que é o nosso objetivo aqui neste vídeo. Então vamos lá, o nosso gráfico de rosca aqui que ele vai ter? Ele vai ter as vendas, então eu vou vir aqui, eu vou só clicar, ó, vou dar uma flegada, já traz o total de vendas, tá vendo? Aqui, para mim, automaticamente o Power BI já plota. E eu quero o total de vendas por produto, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e vou clicar em produto. Prontinho. Aqui aparecem os 6 produtos que eu tenho. Então, eu tenho Passeio, VTT, Velô, Amarília, Montana e Carreteira. Esses são os produtos que eu tenho na minha base de dados. Só que eu não quero que eles apareçam desta forma, como um gráfico de barras, né? Então, eu tenho que estar aqui na página inicial do Power BI e vir nesse pedacinho aqui, ó. E selecionar qual é o tipo de visual que eu quero construir, tá vendo? Então eu posso vir aqui, esse é um dos caminhos, tá pessoal? Tem outros, eu vou fazendo à medida que a gente for construindo novos vídeos, eu vou construindo com vocês isso, e aí a gente vai aprendendo juntos outras formas de modificar, tá? Hoje nós vamos modificar por esse caminho aqui. Vai ali na parte de visual, seleciona aqui embaixo o gráfico de rosca, prontinho, ó. Power BI já muda automaticamente para o gráfico de rosca. Se vocês olharem aqui no canto superior direito desse gráfico, agora eu tenho um pincel, tá vendo? Que é para eu adicionar ou remover elementos visuais. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo remover elementos visuais que estão aparecendo nesse gráfico de rosca. Por exemplo, o que são os elementos? Não são os conteúdos, tá? São as coisas que compõem. Eu tenho aqui, ó, soma de vendas por produto. O que vocês acham que é isso? Isso aqui, pessoal, é o título do nosso gráfico. Então, se eu quiser remover o título, eu venho aqui e tiro a flagzinha do título. Eu tenho aqui do lado direito a legenda dos produtos. Se eu quiser remover, eu venho aqui e tiro a legenda. Eu não quero remover isso, eu quero manter. E eu tenho também o rótulo de detalhe. O que são os rótulos de detalhe? São esses valores que estão aparecendo aqui, ó, os valores de venda e quanto isso representa do todo. Por quê, pessoal? A gente está falando de um gráfico, gráficos de rosca, gráfico de pizza, são gráficos, tem o gráfico de, o tree map, né, que chama, que é esse aqui, ó, que ele é o Power BI nem traduz, que é justamente um gráfico que, esses 3 gráficos, tanto rosca quanto pizza quanto trimap, se a gente clicar nessa seta para baixo, ó, eles estão na mesma categoria, tá vendo? Por que estão juntos na mesma categoria? Porque se referem à dispersão de um valor no todo. Dispersão não, falei errado. Distribuição
de determinada medida num todo representado por dimensões. Então, eu quero saber quanto das minhas vendas de determinados produtos representam do todo de vendas que eu tive na minha empresa. Então, é sempre uma comparação entre uma dimensão e uma medida relacionada ao todo. Eu estou falando aqui de dimensão e medida, se você não sabe muito bem o que é o conceito, volta aqui no canal, nos vídeos de Power BI, eu explico dimensão e medida, tá bom? Quando eu ensino do zero, eu vou explicando para vocês esse processo, porque a gente tem que entender para construir gráficos, beleza? Então, a gente já colocou aqui um gráfico de rosca que tanto quanto o gráfico de pizza e o Trimap são gráficos para entender a representação de uma medida e de dimensões em relação a um todo. Ótimo, justamente por isso que eu sempre vou ter o valor e o percentual aparecendo aqui no detalhe, porque eu quero tanto saber quanto eu vendi do produto Passeo, que foi 33,01 milhões, quero saber isso, quanto eu quero saber também quantos por cento isso representa do meu todo, no caso 27,8%, beleza? Então isso são os rótulos de detalhe, não vou removê-los, eu vou mantê-los porque essa é a informação mais importante, fora o espaçamento que eu já tenho aqui distribuído no meu gráfico de rosca, beleza? Feito isso, pessoal, a gente já fez a primeira edição do gráfico de rosca, que é esse detalhe dos elementos visuais, o que a gente quer pôr e o que a gente quer tirar. Agora chegou a hora de configurar esse gráfico mais a fundo, mexer mais a fundo nele, porque esse vídeo é sobre tudo que a gente pode fazer com o gráfico de rosca. Então vamos entrar a fundo agora no gráfico e modificar detalhes ponto a ponto, tá bom? Para isso, vamos aqui no canto direito, no botãozinho de mais do Power BI, tá vendo que tá nesse painelzinho? Clica no botão de mais, ele mostra para você as opções que você tem para inserir aqui do lado esquerdo. A gente vai vir aqui e vai habilitar essa flag do formato. Eu vou ativar essa chavinha do formato. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu quero clicar aqui, ó, nessa opção dos gráficos com o pincelzinho, e aí eu vou ter a possibilidade de editar esse visual que está aqui. Beleza? Então agora a gente consegue editar esse gráfico de rosca, começando pela parte visual geral dele e também indo para a parte de propriedades. Eu vou abrir um pouco mais, ó, com o mouse você consegue aumentar ou diminuir. E aí a gente tem outras opções para mexer nele na parte de propriedades deste gráfico, mas a gente vai começar pelo visual, tudo bem? Título, como vocês podem ver, a flagzinha está até desligada, porque a gente fez isso naquele momento que a gente clicou no pincelzinho aqui no canto superior direito. Notem que como eu estou na parte de formatação desse visual, o Power BI automaticamente ele até tirou aquela opçãozinha daqui. Ah, na verdade ele não tirou, ele botou aqui do lado esquerdo, ó, porque eu aumentei muito na tela, beleza? Então esquece o que eu falei, ele não tirou, ele só moveu para o lado esquerdo, tá bom? Vamos começar, pessoal, aqui ó, por tamanho e posição. Quando você clica aqui, você consegue editar a altura e a largura do seu elemento, tá vendo? Ó, se eu vier aqui, por exemplo, colocar 500 de altura e 500 de largura, notem na tela que o Power BI já ajusta. Essa parte aqui você consegue editar tanto por aqui quanto aqui, ó, com o mouse mesmo, tá? Para a direita, para a esquerda, nessas partes, nas extremidades do elemento visual, tudo bem? Então, você consegue fazer isso pelas extremidades do elemento visual, tá? Aqui você consegue também modificar o posicionamento dele. Então, por exemplo, se ele estivesse aqui e eu quisesse mover ele mais para o centro, eu posso vir aqui, ó, e mover horizontalmente com esses números, ó. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 100, é uma posição na tela, tá vendo? Horizontalmente. Não é nem largura, nem altura do elemento, é posição na tela que ele está mexendo, que o Power BI está mexendo. Isso também a gente pode fazer com o mouse ou com os números, se por exemplo a gente tiver com mais de um elemento e quiser posicionar eles todos com o mesmo tamanho, na mesma posição de tela. Isso é legal para manter uma coerência estética quando você monta um painel, tudo bem? No nosso caso, vou deixar aqui telão cheio mesmo, por quê? Porque eu quero que vocês vejam melhor esse gráfico, tá? Vamos seguir para a próxima parte aqui, ó. Tirei o tamanho e posição. Notem que eu estou minimizando por aqui, não a parte de tamanho e estilo. Porque se eu fizer isso, eu tiro toda aquela categoria. Então, você sempre vai ter esse maximizar e minimizar essas janelas dentro do Power BI, tá bom? Aqui dentro do elemento eu tenho tamanho e posição. Diminuo ele, eu posso mexer na parte de preenchimento. O que é o preenchimento, pessoal? É a parte de bordas, ó. Você pode vir aqui e ir editando as bordas do elemento, tá vendo? Ó, tô colocando mais borda ou menos borda, notem que tá ficando bem maior. Eu vou colocar aqui um número grande, que aí vocês vão entender. 100.
Quando eu coloco 100, ele foi no máximo, né? O máximo é 20, na verdade, ó, ele já estabeleceu que é 20. Notem que a parte inferior, agora a parte da... Reparem aqui, ó, onde tá a legenda, que ela vai ir um pouco mais para dentro. Ó lá, tá vendo? Assim como se eu colocar 0, ó, ela quase cola. Então aqui é você mexendo na largura das bordas do seu elemento visual, tudo bem? Tela de fundo, o que é a tela de fundo? Se esse elemento vai ter background, se ele vai ter um plano de fundo. No caso aqui, ele está ativado e está aplicando uma cor branca. Se vocês notarem, ó, eu vou só diminuir um pouco porque eu vou mudar essa tela de fundo, por exemplo, para uma cor cinza. O elemento muda para a cor cinza, o painel continua na cor branca. Tá vendo? Então é a tela de fundo do elemento. Por outro lado, se você estivesse falando assim, não, meu elemento eu quero que ele fique na cor da tela de fundo do meu projeto. Vem aqui e tira a flag, ó. Tirou a flag, ele assume a cor do próprio dashboard, tá bom? Eu vou deixar essa cor, vou deixar em branco mesmo, porque depois a gente vai colocar, vai mexer aqui na sequência no fronteira visual. Tá vendo? Fronteira visual, o que é, pessoal? É a borda. É a parte de bordas. Então, isso é legal porque hoje em dia a gente usa muito borda arredondada para os elementos, né? Se vocês olharem a própria caixinha de fronteira visual aqui do Power BI, ó, ela está num elemento que tem bordas arredondadas, tá vendo? Então, quando você ativa essa flag, notem que eu vou clicar fora aqui só para vocês verem, o Power BI ele coloca uma borda no elemento, ó, vou colocar ele mais centralizado na minha tela para vocês enxergarem isso legal. Então ele coloca uma borda. E esta borda, ó, ela pode ser arredondada. Se você vier aqui, ó, cantos arredondados, colocar, por exemplo, 5 e clicar fora, olha só, ficou mais arredondadinho. Vou deixar um pouco mais arredondado. Sempre seleciona ele para aparecer o formato aqui e aí você consegue mexer. Vou colocar ele 20, tá? E agora vai ficar mais claro para vocês, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui uma borda arredondada. Só que aí eu vou dar uma diquinha para vocês que fica bem legal, que é assim, eu vou deixar a borda branca mesmo, igual o plano de fundo. Aí vai parecer que nem tem nada. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente vai fazer uma segunda coisa que se vocês notarem aqui no Power BI também está disponível, que é o que? Colocar um sombreamento no elemento visual. Como a gente coloca sombreamento nos elementos visuais do Power BI? A gente vem aqui na aba de tamanho estilo, e habilita esta parte aqui de sombra, tá vendo? Então, aba tamanho estilo, esta parte de sombra você clica, ela amplia, aí você tem que vir nesta flag no canto direito, clicar nela para ativar e automaticamente ele aplica uma sombra ao elemento, tá vendo? Esta sombra é passível de edição. Então, se você quiser mudar a cor dela, por exemplo, vou colocar um cinza mais clarinho, só para ela aparecer suavemente no meu painel. E eu quero que ela fique ou internamente ou externamente no meu elemento. E eu também posso escolher a posição que essa sombra vai ficar. Se ela vai ficar no canto inferior, se ela vai ficar no inferior esquerdo, direito, centralizada, aí fica a seu critério, tá bom? Vamos manter no inferior direito mesmo. E olha que legal, ó, suavemente com a sombra cinza, eu tenho um elemento que tem uma borda que agora aparece. Lembra que a gente tinha colocado a borda em branco? Agora ela aparece, por quê? Porque o sombreamento dá destaque para ela. E fica um elemento muito mais suavizado e tranquilo de enxergar na tela. Vamos continuar a edição. Agora a gente vai fechar a aba de tamanho estilos. Eu não vou mexer na aba de título, tá? Porque a gente removeu o título, mas a gente também poderia, ó, habilitando o título, colocar subtítulo, mudar o alinhamento do título, tá vendo? Colocar um subtítulo, colocar um divisor no título, que é bem legal, que aí você consegue criar uma separação entre o título e o elemento visual, ó. Essa parte do divisor é legal, ó, de ver, tá vendo? Ele pode ser pontilhado, ele pode ser tracejado, tá? Você consegue mexer no espaçamento também do elemento, ó, do título para o elemento visual, mas enfim, nós não vamos usar título, né? Então eu vou vir aqui, vou tirar o divisor, vou vir aqui e vou tirar o título também. Deixa eu tirar a flag do título para ele sair. Opa, não saiu. Por que não saiu? Porque eu mexi na flag errada, pessoal. Se vocês notarem, como eu disse lá em cima em tamanho estilo, eu tenho a categoria macro e a micro. Então eu tenho que vir na macro de título e removê-lo.
tá vendo? Aqui eu posso editar também a nossa legenda, colocando no canto superior central. E o Power BI, se vocês notarem, ele rearranja naturalmente, ó. Então eu tenho aqui produto, eu vou deixar inferior central, ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar inferior central, ele vai ficar aqui, ó. Olha os produtos. Ou melhor, vamos colocar superior central, porque como a gente não tem título, a pessoa bate o olho e já entende que eu estou falando de produto e quais produtos. Beleza? Você também poderia modificar essa parte do texto da legenda. Qual é a fonte que você quer usar? E uma coisa bem legal aqui, pessoal, é que se você tem alguma fonte que está pré-instalada na sua máquina, assim como quando você pré-instala o pacote Office da Microsoft entende essa fonte, os nossos elementos do Power BI também vão entender, tá? Então, instalou uma fonte na sua máquina, Power BI vai trazer esta fonte relacionada aqui para você, para conseguir mexer, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui num Arial mesmo, perfeito. E agora, eu vou fechar essa parte da minha legenda. Aqui eu tenho também, desculpa, não falei sobre isso, que é o título da legenda, tá vendo? Ó? Então, eu poderia colocar produtos. Aí ele coloca aqui, ó, que é esta parte, tá vendo? O título da legenda, ou mesmo tirar o título da legenda, porque quando as pessoas batem o olho nesses nomes, a minha empresa já sabe que isso se refere a produto. Então fica a seu critério como você quer colocar. Eu vou manter porque a gente vai fazer uma dinâmica depois que eu vou mostrar para vocês que é bem legal, com o gráfico de rosca, então eu vou deixar esse título, porque ele vai ser útil, tá bom? Depois, pessoal, a gente consegue mexer nas fatias. O que são as fatias? Esses pedaços que ele criou. Uma dica, tá? Quando você for usar esse tipo de gráfico, que é uma representação de um todo, de um 100%, que é o pixel, o trimap ou o gráfico de rosca, tente não usar mais do que 6 cores, 6 elementos, porque senão confunde o visual. Se você tiver uma range muito grande de dimensões para analisar, eu sugiro que você vá para outro tipo de gráfico, não esse, porque senão fica tão pequenininho que a pessoa não consegue nem identificar as diferenças entre eles, tá? De qualquer forma, se você vier aqui nas fatias, você consegue mudar as cores. E aí uma dica visual para vocês bem legal em relação às cores das fatias, ó. Ele me mostra cada uma das fatias e eu consigo mexer nas cores de cada uma delas. Essa parte das fatias, pessoal, quando você clica, você tem uma lógica de cores. Tá vendo que você tem essa range de paletas? E uma dica de design para vocês bem legal. As cores, para você conseguir combiná-las, ou você vai... Isso é dica básica, tá? Que funciona legal. Ou você vai na vertical, ou você vai na horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu viesse seguindo essas cores aqui, ó, dessa primeira linha, elas todas se combinam se eu usar no meu elemento. Bem como eu posso seguir verticalmente e também se combinam. Então, por exemplo, eu vou começar falando que o passeio é esse azul. Não, eu vou botar o passeio esse cinza aqui, ó. Tá? Este primeiro cinza. Quando eu for para o próximo, que é o VTT, que já é o próximo do lado, eu vou usar este azul. O Velô, eu vou usar este meio roxo, meio azul aqui. O Amarília, eu vou usar este laranja da primeira linha. O Montana, eu vou usar esse roxo aqui, agora é mais roxo. E o Carreteira, por sua vez, eu vou usar esse rosa, tá? Quando você faz isso, pessoal, ó, eu tenho o meu gráfico todo em tons pastéis e cores que se combinam, tá vendo? Que visualmente elas se combinam. Então, isso é uma dica quando você vai usar esses elementos de cores. Segue horizontalmente ou verticalmente que você não vai ter erro na combinação. O que acaba acontecendo é que às vezes as pessoas vêm aqui e colocam tipo, eu vou botar esse aqui, ó. Pronto, você começa a criar distorções. Nesse caso eu criei pouca porque eu fui para um lado bem diferente, ó. Mas aí tá vendo, esse amarelão ele aparece, ele já destoa do todo. Nota, beleza? Por outro lado, se eu sigo na tendência ali que eu falei para vocês, uma do lado da outra, isso aqui é uma paleta que se combina, tá? Então, você consegue editar as cores das fatias por aqui e você consegue também mudar o raio interno da sua rosca, né? Então, desse gráfico de rosca aqui, ó, se eu fizer assim, fica bem pequenininho o círculo. Se eu botar mais para cá, até 99, eu praticamente preencho tudo, tá? Vou deixar aqui no 80, que acho que 80... Não, 80 ficou ruim. Vou deixar aqui no 70. Não estou conseguindo pelo scroll aqui do Power BI. Venho aqui, dou 2 cliques e coloco o número manualmente. Vou deixar aqui 60. Eu falo 60 e boto 90. 60, pronto, pessoal. Então eu vou deixar em 60.
perfeito. E a gente tem os rótulos de detalhe. Lembra que eu falei que os detalhes são esses valores? Esses rótulos a gente também pode mexer. Se eu quiser que ele fique interno, o Power BI joga dentro do gráfico de rosca, tá vendo? Ó? Ficou legal dentro, ficou melhor do que externo. E aqui você estabelece e força ele a sempre usar isso, tá? Porém, você pode, ao invés de usar externo e interno, você usar preferir fora ou preferir dentro. O que isso quer dizer? Se o gráfico ficar menorzinho e ele não conseguir botar dentro, só em último caso ele coloca o detalhe para fora. Mas ele vai sempre dar preferência para estar internamente. Se você deixar só o interno e você diminuir o gráfico muito, os números vão ficar praticamente ilegíveis, ó, vão ficar assim, tá vendo? Ele chumba tudo e você não consegue ver, tá? Se você colocar o preferir dentro, ele já tenta rearranjar de uma outra forma. Olha como ele já vai tentando rearranjar, ó. Nota que os números vão tentando modificar e eles vão meio que saindo do elemento, tá vendo? Para você conseguir enxergar. Só em último caso, óbvio, né? Se ficar tão minúsculo assim é que você vai perder. Mas o preferir é sempre uma boa opção, tá? Porque aí ele consegue tentar estabelecer o que ele vai colocar, tá? É a melhor posição, respeitando a sua preferência. Depois, pessoal, a gente tem o conteúdo do rótulo. Sei que esse vídeo está ficando um pouquinho grande, mas é como eu falei para vocês, né? Tudo sobre gráfico de rosca. Então, eu estou ensinando no detalhe cada configuraçãozinha que a gente tem nesse tipo de visual, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, conteúdo do rótulo. Conteúdo do rótulo é eu falar o que eu vou colocar nesses detalhes. Que eu estou em rótulos de detalhe, né? Eu vou colocar só o nome da categoria, ó, ele traz só o nome do produto. Eu vou colocar só os valores dos dados, ó, ele traz só o valor. Eu vou colocar o percentual do total, ele me traz só o percentual. Então eu não quero trazer o valor, eu quero trazer só o percentual, porque é o que eu quero analisar, é a distribuição em relação ao todo. Ou você quer categoria e valor. Categoria e valor. Você quer categoria e percentual? Categoria e percentual. Não quero isso. Eu quero valores dos dados e percentual do total. Ele volta para aquele padrão que ele estabeleceu, tá vendo? Ou você coloca todos os rótulos de detalhe e ele bota simplesmente tudo. Ó. Então você tem a categoria, o valor e o percentual, tá bom? Fica a seu critério o que você acha que melhor combina. Eu vou deixar valores e percentual porque eu estou usando a legenda que já me traz o nome da categoria. Beleza? E eu tenho uma outra coisa aqui, ó, quando você passa o mouse, tá vendo? Que é o que a gente chama de dica de ferramenta, que é o Power BI trazendo um a mais para o usuário que está interagindo com esse gráfico, mostrando ao que aquela fatia se refere. Isso a gente vai conseguir mexer também daqui a pouquinho, quando a gente for mexer nas dicas de ferramenta do nosso objeto, tá? Vamos fechar então o rótulo de detalhe e vamos aqui na parte de rotação. O que é a rotação? Rotação, girar o elemento. Geralmente é uma parte que a gente não mexe, porque se você rotacionar, na verdade, ó, o que você está fazendo é modificando a posição dos elementos visuais. Dificilmente a gente mexe, porque geralmente a organização que o próprio Power BI vai fazer, ela já é boa, né? Ela já fica numa organização legal. Mas se você quisesse, por exemplo, esse cinza, eu quero que ele fique para a esquerda, você vai rotacionando, ó, seu elemento, ó. Quando você rotaciona, o Power BI vai colocando para outro lugar o valor, tá vendo? Então eu vou colocar aqui, ó, 180. Pronto, ó, o cinza que tava lá veio para cá. Colocar 360. Neste caso, aí ele rotacionou completo, né? Não funcionou. Então eu vou colocar aqui 300 para ele ficar na posição, ficou muito em cima, quero que ele fique no 280, pronto, ó, joguei o cinza aqui pro lado esquerdo, tá vendo? Então fica a seu critério a forma que você quer rotacionar o elemento, você pode usar o scroll, tá? Eu geralmente deixo o 0 mesmo, tudo bem, pessoal? Mas é uma outra opção. Dito isso, feito isso, vamos continuar editando o nosso gráfico de rosca, ainda tem mais coisas legais que a gente pode fazer nele que eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos ir aqui na parte de propriedades. E aí na parte de propriedades a gente vai ter esse carinha aqui, ó, dicas de ferramentas. A dica de ferramenta, pessoal, é justamente este passar de mouse, tá vendo? Aqui você consegue editar as coisas, então você consegue editar o texto da dica de ferramenta, ó. Eu vou usar na dica de ferramenta um Arial Black. Notem que agora, ó, passo o mouse, tá tudo em Arial Black, tá vendo? E eu posso editar aqui as cores do meu elemento. Então, a cor do rótulo vai ser como?
ela vai ser um cinza mais claro, a cor do rótulo. A cor do rótulo é o título da dica de ferramenta, tá vendo? Ficou muito claro, vou botar um pouco mais escuro, prontinho. Um pouco mais escuro. Já o valor, eu quero que ele fique num cinza quase preto. Pronto, agora eu tenho os títulos e os valores com cores diferentes, tá? Texto de análise, cor do ícone. Se você mudar aqui, ó, mudar para uma cor bem diferente, você vai ter textos quando você faz análises e cor do item. Nesse caso, a gente está usando um padrão. Fica para um vídeo futuro que eu vou fazer com vocês sobre essas dicas de ferramentas diferenciadas, que a gente usa outros gráficos e outros tipos de soluções, e aí eu mostro isso aqui funcionando, tá bom? E a gente também pode editar a parte da tela de fundo da dica de ferramenta, porque agora, se vocês olharem, ela está em branco. Se eu clicar aqui, eu consigo mudar a cor dela. Então, ó, eu quero que ela fique mais escura mesmo, quase um preto, ó. Vou colocar ela em preto. Olha como ele ficou já, ó. Ficou todo escuro, mas eu posso vir aqui e colocar um pouco mais de transparência para ela não ficar tão escura, tá vendo? Ó. E aí ele consegue criar uma lógica um pouco melhor para o seu usuário, né? Ficar uma dinâmica de design mais legal. O problema agora é que a cor do rótulo ficou muito escura. Então eu vou colocar ela em branco mesmo. Ela vai destacar a cor do rótulo e a cor do valor eu vou colocar um cinza quase clarinho. Pronto, agora ele aparece aqui dentro do meu visual, a dica de ferramenta customizada, tá bom? Pessoal, isso é praticamente a última coisa que eu queria mostrar do gráfico de roscas. Vamos só para mais uma coisinha que é o drill down que a gente vai fazer. A gente vai vir agora aqui e sair da parte de configuração do formato. E eu vou pedir para vocês clicarem no elemento e aqui do lado direito, ó, a gente vai habilitar mais uma opção. Não, na verdade não vai nem habilitar mais uma opção. A gente vai clicar no criar visual, tá? Que é esses gráficos de barra com um baldinho de banco de dados, tá? Na frente. Clica nele. E aí o Power BI vai te mostrar os campos que estão dentro deste elemento. Tá vendo que toda vez que eu clico aqui, que eu passo o mouse, ele mostra soma de vendas? Eu não quero que ele mostre soma de vendas. Eu quero que ele mostre só vendas, total de vendas. Então eu posso vir aqui, ó, clicar, dar 2 cliques nesse elemento e eu vou editar como este campo vai ser apresentado dentro deste gráfico de rosca. Então eu venho aqui e falo, ó, este campo dentro desse gráfico de rosca é para ser chamado somente de vendas e dou um Enter. Quando você faz isso, pessoal, você não mudou o nome do campo original. Você só mudou a forma de exibição deste campo dentro deste gráfico, tá? Como vocês podem ver agora, quando eu passo o mouse, ele mostra só vendas e não mais soma de vendas, tá bom? E a gente vai adicionar um detalhe a esse gráfico, para vocês verem que legal como é que funciona o detalhe. Imagina que esse aqui é o produto Passeu, né? Então não imagina, na verdade é o produto Passeu. Só que eu queria quebrar essa fatia em mais detalhes para me mostrar por países. Quanto cada país vendeu esse produto Passeu. Então se eu vier aqui na parte dos dados, do lado direito, que é aqui, ó. E eu, na verdade, nem precisa vir aqui, vamos fazer de outro jeito. Se eu vier aqui, clicar na parte de detalhes, ó, adicionar dados, o Power BI mostra essa janela, onde eu posso ver todos os dados que eu tenho. E aí eu vou selecionar em detalhes país. Quando eu faço isso, ele já abre, olha só, o nosso... Lembra que ele falou preferir interno? Ó, essa fatia não coube, ele jogou para fora. Mas notem que ele pegou a nossa fatia e quebrou ela em 5. Por que ele quebrou ela em 5? Quando você passar o mouse, você vai ver. Porque cada uma dos 5 pedaços se refere a um país. Então, quanto cada país vendeu do produto Passeu, tá vendo? Aqui eu já teria que fazer uma edição visual, né? Porque daí a dica de ferramenta com transparência não tá ficando legal. Mas é que eu queria mostrar para vocês isso, que o gráfico de rosca a gente ainda consegue quebrar ele em detalhes. Isso é bem legal do Power BI, porque você cria uma dinâmica de entendimento mais amplo deste gráfico com 2 ou mais dimensões, tá bom? Mas eu vou remover e vou mostrar a última coisa, que é o drill down. A gente vai pegar aqui, ó, vai vir no detalhe e vai tirar o detalhe. Ao invés de adicionar o país no detalhe, a gente vai adicionar aqui embaixo do produto, da parte de legenda, ó. Você vai vir aqui, vai clicar em adicionar dados e vai colocar o país, tá bom?
Aparentemente, nada aconteceu no visual. Só que é aí que você se engana. Por quê? Aqui em cima do visual agora a gente tem essas setinhas para cima, para baixo e 2 setas para baixo. Essa segunda seta habilita o drill down. Por que eu tenho essa opção agora? Porque é como se eu tivesse uma segunda camada de gráfico de rosca que vai me apresentar esta visão de vendas, só que ao invés de ser por produto, ela vai me apresentar por país. Então, por que ela vai me apresentar por país? Porque eu selecionei aqui na legenda a inclusão de países. Então, se eu vier aqui clicar nesse botãozinho, eu habilito o drill down nesta visualização. Uma vez que eu fiz isso, agora se eu vier aqui e der um clique em qualquer um desses gráficos, qualquer uma dessas fatias da rosca, tá? Vou dar um clique, ele cai numa segunda camada, que é a camada de países. E aí eu tenho esta camada habilitada com outra paleta de cores que eu teria que formatar o visual lá no canto direito, na parte de formatar, e formatar as cores por país, tá? Por que ele não está usando as mesmas cores? Porque são dimensões diferentes. Beleza? Então aqui, ó, ele fez um drill down e agora eu tô vendo por país. E aí para voltar para o de cima, você clica nessa seta aqui e você volta no de cima. Então, clicou, desceu hierarquia, veio na setinha, clicou, subiu hierarquia. Tudo bem, pessoal? E aí, neste processo, notem que você tem uma paleta diferente, como eu falei, né? Você pode editar e você também pode vir aqui editar a parte de legenda, porque ele está chamando de produtos, tá vendo? México, Canadá, United States, França e Alemanha, né? Então, você poderia vir aqui na parte de formato também e mudar as cores, o texto que está aparecendo na legenda. Onde eu mudo isso, Rodrigo? Lado direito, lembra, ó, legenda, e eu tenho a parte do título da legenda, que aí eu venho aqui e falo, não é produto, é país, neste caso. Você edita, e aí você editou para este nível. Se você voltar para o Drill Up, ele está mantendo aplicado. Então, nesse caso aqui, eu terei que vir aqui e voltar, redefinir o padrão da legenda. Se eu redefino o padrão, deixa eu só ver como ele está deixando. Ó, quando você redefine o padrão, o Power BI já tem essa inteligência de clicou, ele aplica o nome da dimensão, tá bom? Você só teria que reposicioná-la no canto superior central. Agora sim, país, Drill Up, produto. Quando eu mexi aqui e editei, ele aplicou esse título como padrão para todas as visualizações que tiverem. Tudo bem? Então, essa parte do drill down e drill up era a última coisa que eu queria mostrar do gráfico de rosca. Bom, pessoal, essas foram as configurações do gráfico de rosca no Power BI. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Confere se você ainda não é inscrito no canal. Se não for inscrito, considere se inscrever, porque a gente tem que crescer a nossa comunidade aqui no YouTube. Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, vai ser um prazer respondê-los. A gente sempre busca responder todos os comentários que vocês deixam aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.